Eu acho que eu estava com bastante receio, assim, de não ser bem recebida lá, eu não conhecia ninguém. É uma área que eu não domino, então acho que era mais esse receio, assim. Meu nome é Amanda, tenho 23 anos, sou de São José dos Campos e faço faculdade em Taubaté agora. Eu fui para Liverpool e a especialidade foi cirurgia cardíaca pediátrica. Eu fiquei 2 semanas no hospital que chama Alder Hey, que é em Liverpool mesmo. Acho que desde o começo, assim, principalmente na parte de enviar documentação, eu acho que a gente não tem muita ideia, assim, que é tão difícil. Tem coisas que pra mim eram claras, assim, que eles aceitariam, tipo, carteirinha de vacinação, eles não aceitam. Pra mim, isso é o meu documento oficial aqui. E eu tinha certeza que era o mais correto a se fazer. E aí, nas aulas, eles explicam, né, que na verdade não, é um Word daquele modelo que eles acham. Então, assim, às vezes não é nem alguma coisa extraordinária, mas é só o jeito que tem que ser. E essa parte, principalmente para mim, foi muito diferencial. E também eles dão muito suporte enquanto você está lá. Tem várias aulas na mentoria que explicam sobre como você consegue abordar o doutor, como você consegue pedir uma carta de recomendação, pedir um contato de alguém que você quer conhecer, enfim. Então eles dão esse suporte também para você chegar com um pezinho atrás, mas conseguir tomar seu espaço, sabe? Eu tinha bastante medo de não ser bem recebida lá, assim, no sentido de ter alguma dificuldade para entender os casos, ter alguma dificuldade para acompanhar a rotina deles e, de alguma forma, eles não me receberem bem por conta disso, porque eu não tinha intimidade com ninguém para conversar sobre isso. Mas hoje eu vi que não tinha nenhuma necessidade disso, que eles super entendem, eles sabem que a gente é estudante ainda e que a gente está no processo de aprender, então para mim foi maravilhoso essa parte também. Eu acho que no começo a gente demora um pouco para se acostumar. É muito tranquilo, pelo menos essa região que eu fui. Então, no começo eu ficava com bastante receio, ficava com medo de voltar quando já tinha escurecido, porque lá escurecia bem cedo, escurecia umas 4 da tarde, já estava tudo escuro. Mas também foi super tranquilo, a gente começa a pegar o ritmo, lá é só transporte público, então dá super pra seguir, assim, sem ficar com muito receio de estar num lugar novo. Foi muito melhor do que eu imaginava. Eu sabia que em relação à parte acadêmica, assim, eu ia ter bastante sucesso lá, porque eu sabia que era um hospital referência na área, eu sabia que os profissionais eram bons também, mas me surpreendeu muito no sentido dessa gentileza, assim, que eu não esperava que eles fossem ter assim. E foi até uma coisa que eu falei pra eles, assim, que o que eu mais aprendi lá foi sobre você continuar sendo gentil, mesmo sendo o melhor, assim, no que você faz, porque eles eram realmente incríveis e, mesmo assim, me receberam super bem. Olha, uma coisa que eu achei muito legal lá é que eles são bem organizados, assim, em relação à troca de plantão. Eles têm várias reuniões, mas isso aqui a gente também tem. Mas o que eu achei muito legal são as coisas extras, assim, que eles fazem. Então, pelo menos no hospital que eu tava, eles têm profissional para brincar com as crianças, e aí não é qualquer tipo de brincadeira, são brincadeiras específicas para ajudar no desenvolvimento. Eles têm profissionais para fazer carinho nas crianças, então se determinada criança não consegue ficar com os pais lá, eles não conseguem ficar no hospital o dia inteiro, ou se eles precisam de algum momento assim, a criança está num momento vulnerável, né? Então é muito legal ter alguém ali para literalmente fazer carinho, eles pegam no colo, eles brincam, enfim. Eu achei essa parte do cuidado, assim, muito diferente, sabe? Que eu acho que quando você tá com a base muito bem estabelecida já, da organização do hospital, enfim, você consegue ampliar, assim, as áreas, né, que você vai atuar. Então, isso eu achei muito, muito interessante mesmo lá. Olha, eu acho que assim, eu consegui ver procedimentos que eu nunca tinha visto aqui. Então, da parte cardíaca, assim, eles tinham cirurgia todo dia, 1, 2, eram cirurgias de 6 horas. E eu consegui ver bastante coisa, assim, principalmente da parte de material, que lá eles têm tudo. Eles conseguem fazer transplante de válvula de metal, de animal, pega também de doadores. Então, assim, eles têm essa parte muito forte de conseguir realizar todos os procedimentos. Não existe falta de procedimento lá por ausência de material, por exemplo. Mas o que eu achei mais interessante mesmo foi isso que eu já falei, né? Que eles
continuam sendo muito gentis com todo mundo, com a equipe, com os estudantes que estão indo lá conhecer, com os próprios pacientes, mesmo sendo realmente muito bom no que eles fazem. Então, eles são muito pacientes, assim, explicam tudo para mim, para o resto da equipe, para os pacientes. Foi muito bom essa parte. Sim, no primeiro dia, mas realmente, assim, é um choque. Eu não sei como funcionam todos os hospitais no Brasil, né, mas falando assim do que eu vivo todos os dias, Taubaté é uma cidade pequena, assim, né? A gente não tem acesso a tudo. E chegando lá eu pude ver, assim, que com um pouco mais de investimento, um pouco mais de profissionalização, você realmente consegue fazer coisas surreais, assim. O que eles fazem com aquelas crianças tão pequenas, assim, é impressionante. O pessoal mais novo no hospital, eles são um pouco menos pacientes, assim. Então, às vezes eles me perguntavam alguma coisa, eu não sabia responder, e aí eu ficava super nervosa, ficava super chateada na hora. E aí eu consegui, conversando com as pessoas, que eu fui criando uma intimidade, muito material para estudar lá. Então, a dificuldade era mais de acompanhar os casos, porque tem muita gente de fora também, então é muito sotaque. Era difícil mesmo de entender, com máscara, enfim. Mas eu comecei a estudar no dia anterior todos os casos que iam ter no dia seguinte. Então, eu conseguia acompanhar muito mais fácil, sabendo mais ou menos o que deveria acontecer. E aí, quando alguma coisa acontecia diferente, eu sabia também como perguntar. Então, em relação a isso, eu consegui resolver. Olha, eu acho que pensar grande, assim, porque eu sempre quis fazer algo que fosse realmente mudar a vida das pessoas, que fosse ajudar, né, principalmente as crianças, eu adoro criança, mas eu não tinha noção, acho, de tudo que dava pra fazer, sabe? Não tinha noção que dava pra realmente mexer no coração inteiro da criança e fazer ela viver a partir disso. Então, consegui ampliar muito, assim, a minha cabeça no sentido do que você pode fazer sendo médico. Me sinto porque eu acho que quando a gente se coloca nesse momento assim de vulnerabilidade, no momento que eu tô aqui para isso, né? Tô aqui para aprender, a gente consegue desenvolver muitas outras habilidades assim que vão existir em outras situações difíceis. E a gente se sente mais seguro para enfrentar isso numa próxima oportunidade. Então, hoje eu tenho vontade de fazer outros estágios, tenho vontade de conhecer outras pessoas, tenho vontade de passar mais dificuldade tentando entender mais coisas, porque eu já sei que eu consegui fazer isso uma vez. Com certeza. Eu acho que não só em relação à parte curricular, assim, que a gente sabe que hoje é muito importante, mas também em relação ao contato, assim. Eu tive muita sorte com o doutor que me recebeu. Ele me deixou com um e-mail de médicos aqui no Brasil, ele me escreveu uma carta de recomendação. Então, não só nessa parte da experiência, assim, mas também essa parte de contatos me ajudou bastante. Olha, eu acho que eles são jovens e isso ajuda muito, porque a gente sente liberdade, assim, de mandar uma mensagem, perguntar. E aí eu falava com a Duda, que foi a minha mentora, o dia inteiro, assim, então a gente tem um contato muito próximo, assim, é uma coisa muito rápida, sabe? Você tá com uma dúvida, o doutor te respondeu, você quer responder ele logo de volta, e aí você consegue ter esse acesso, assim, então muita gente, assim, olha uma empresa com gente jovem, assim, e fica receoso, mas quando você entende o positivo disso, eu acho que faz total sentido. Olha, acho que eu voltei muito entusiasmada, assim. Tô morrendo de vontade de voltar para a faculdade de estudar. E parece que agora eu tenho um plano na minha cabeça, assim, tipo, fiz esse estágio agora, vou estudar minhas próximas férias, para onde que eu vou, como é que vai ser. Eu quero voltar para lá com certeza. Então, a gente tem que trabalhar, assim, a nossa cabeça com a quantidade de sonhos que a gente cria, né? Mas, com certeza, me tornou uma estudante mais entusiasmada. A palavra, assim, é entusiasmo, de verdade, porque eu consegui
abrir mesmo a minha cabeça, assim, sabe? Eu nunca achei, assim, que eu fosse conseguir estar tão cedo num lugar como esse. Nunca achei que eu fosse conseguir bater um papo, assim, com um médico que é referência, que tem sei lá quantas publicações no PubMed, que tá em todos os congressos, que todo mundo quer operar com ele. E aí, do nada, a gente tava lá tomando um café junto e conversando sobre o que eu queria fazer da minha carreira, ele me ajudando, me dando o maior apoio. Então, realmente, assim, é entusiasmante saber que eu pude viver isso tão nova. Eu diria que a primeira coisa que você pode fazer é tentar ver como que foi a experiência das pessoas e saber se é isso que você quer viver na sua vida. Assim, eu sempre gostei de viajar, de conhecer coisas novas e na medicina a gente sabe que vai ter que viver com ela o resto da nossa vida como uma parte essencial. Então eu acho que você conseguindo combinar as duas coisas, você conseguindo combinar viagem com a medicina, conhecer pessoas novas com a medicina, enfim, é algo que traz um alívio pra gente, assim, no meio da profissão. E eu acho que encaixa completamente com o que eu queria viver. Então, basta saber se é isso que você quer também e o caminho já tá trilhado. Bom, então confie no processo e bora deixar esse mundão mais verde e amarelo.